Ao julgar a conduta de políticos que receberam recursos do PT, o ministro Joaquim Barbosa citou a presidente Dilma, né, que chegou a dizer que foi muito rápida e ficou espantada com a aprovação de algumas medidas provisórias. Hoje, o Planalto emitiu uma nota, né, para explicar um pouco mais sobre essa conduta. Eu queria saber a opinião dos senhores sobre o fato do Planalto ter se manifestado e a presidente também ter entrado nesse meio. Qual que é a opinião sobre isso? Olha, eu acabei de ler aqui mesmo na redação essa notícia, então vamos dizer assim, não fiz uma reflexão muito longa. Poderia dizer, em primeiro lugar, que a forma como a presidente Dilma, que na época era ministra, fez essa declaração de que foi tudo muito rápido, me parece que, lendo essa declaração como foi feita, não permite nenhuma insinuação de que houve acordo ilícito, houve alguma forma, digamos assim, de suspeição sobre isso. Então me parece que, pela declaração inicial reproduzida na mídia no dia de hoje, não haveria como utilizar isso como um dos indícios. Lembra que estava dizendo antes que esse processo se baseia em grande medida em indícios. Então podemos dizer, olha, o ministro naquele período apresentou uma suspeita de corrupção. Não é nada disso. Então me parece de que a nota da presidência está correta no sentido de que não devemos, como disse aquele famoso filósofo e escritor italiano Umberto Eco, sobreinterpretar as declarações e os fatos. Então, nesse sentido, a nota da presidência está certa. Agora, temos um outro aspecto, não sei, professor Oscar, que é muito mais... Não, você está falando do Humberto Eco, eu queria ser menos erudito que você, né? Como dizia Erivelto Martins, é primeiro fundamental que a gente julgue, aprecie, avalie, para depois condenar. Quer dizer, essa pequena ilação do ministro Barbosa, ele aparece mais como uma condenação. Né? Antes de que nós possamos apreciar, afinal, qual é o contexto, por que ela falou. Então, seja na erudição, seja no popular, me parece que é inadequado nós nos avançarmos e começarmos a atribuir uma conduta criminosa à presidente da República sem que nós tenhamos o contexto em que isso foi falado. O segundo elemento, para falar um pouco mais do ponto de vista político, é aquilo que estava dizendo que o professor Oscar tem um conhecimento e um estudo muito mais profundo do que eu, é o chamado, o sistema político brasileiro naquela ideia das amplas alianças que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão. Então nós temos um sistema baseado no consenso, baseado nas contínuas renegociações e algumas espécies de arranjos no limite da legalidade, para chegar naquilo que o professor Oscar chama de resiliência constitucional, um sistema, não vamos entrar em todas essas minúcias, ele vai publicar um livro sobre isso, mas por enquanto, aquela ideia de que é um sistema de múltiplos consensos de renegociações. Então, dentro desse sistema, há aquele ambiente propício a de que se passe do limite de um acordo onde um partido vai receber um ministério ou uma autarquia, não sei, um benefício lícito em troca do apoio ao governo, de repente é uma linha muito tênue e é talvez difícil de distinguir entre essa negociação política permitida e o momento em que você passa a, de certa maneira, tentar influenciar através de recursos claramente financeiros, ou uma promessa de algum benefício, ou comportamento de pequenos partidos e de deputados. Então, o mensalão saindo ou a ação penal 470, saindo do aspecto claramente jurídico, me parece que uma excelente oportunidade de rediscutir o sistema político, não só naquela conduta claramente criminosa que vai chegar a ser julgada pelo Supremo Tribunal, mas também naquele dia a dia do andamento da negociação política que aparece na parte política do jornal e que todo mundo sabe que nem sempre é totalmente limpa. Então, me parece que a partir desse momento, a aprovação rápida de uma medida provisória, claro que é muito difícil alegar de que seja produto de um crime ou de uma compra de votos. Mas sempre quando você vê uma mudança nas alianças, isso indica uma patologia, diria, estrutural do sistema, ou um ambiente propício para que haja desvios que podem ou não podem chegar a uma conduta criminosa pela lei eleitoral ou pela legislação penal.